Olá você, muito boa tarde, 12:01. Estamos começando o Câmara Agora desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. A gente começa lembrando a você que estamos ao vivo também pelas plataformas digitais da Rede Câmara Barreiras, através do Facebook e também do YouTube. Vamos começar a edição desta quinta-feira falando da Tribuna Popular, que aconteceu agora há pouco aqui na Câmara Municipal de Barreiras. A Prefeitura Municipal de Barreiras, na verdade, foi a audiência pública da Prefeitura Municipal de Barreiras em parceria com o consórcio COCID e a Superintendência de Desenvolvimento Agrário para a apresentação do projeto de regularização fundiária. O repórter Jorda Araújo está ao vivo com a gente e traz mais detalhes dessa audiência pública. Jorda, seja muito bem-vindo ao Câmara Agora. Muito boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde para todos que acompanham o programa Câmara Agora de hoje. Pois é, essa Tribuna Popular acabou de se encerrar e nós estamos com o presidente do CONCID, o prefeito de Formosa, de Santa Rita de Cássia, o senhor Zé Zaragão, que participou dessa mesa e que vai trazer mais detalhes a respeito da proposta dessa regularização fundiária para a população do município de Barreiras. Prefeito, fala para a gente sobre a importância desse programa de regularização fundiária para o pessoal da zona rural. Boa tarde aos espectadores aí da TV Câmara. É uma satisfação estar mais uma vez diante, né, desse canal tão importante para que seja divulgado as ações e ações de importância para esse município. E hoje foi a vez do CONCID apresentar nessa audiência pública, né, o projeto de regularização fundiária. E diga-se de passagem, um projeto que já teve um prêmio a nível de Brasil, um prêmio nacional, porque ele realmente muda a vida das pessoas, principalmente dos pequenos produtores, que têm as suas terras, que ocupam as terras, mas não têm o seu título. E essa é a nossa missão. É fazer com que o produtor carente tenha sua terra regularizada e que ele possa usar o seu título para fazer investimentos e melhorar assim a vida dos seus familiares, né? Para melhorar assim a vida daqueles que dependem deles. Esse título também é importante que a gente diga que ele tem a participação muito ativa da mulher. E quando possível, às vezes, ao invés de deixar o título na mão do cidadão, deixa o título na mão da cidadã. E, prefeito, como é que os produtores interessados podem participar desse programa? Essa audiência pública hoje já foi para fazer essa orientação. A Secretaria de Agricultura é a nossa parceira e os produtores, os moradores, procurem a Secretaria de Agricultura, que eles fazem essa seleção junto com o consórcio. O consórcio vai, faz um diagnóstico da região, vê se está tudo tranquilo, se cabe realmente esse projeto, e é iniciado esse projeto em uma reunião com toda a comunidade. Quando se vai iniciar, chama-se toda a comunidade, todo mundo é ouvido, então as informações são todas de grande importância para nós, para que faça e faça assim satisfatoriamente. Quando começa o cadastramento dessas famílias e como fazer? A pessoa de cada comunidade deve, como eu falei, procurar ou o CONCID ou a Secretaria de Agricultura, e ali se faz uma reunião na comunidade, se expõe quem entra, quais são os critérios, quem cabe dentro dos critérios, e a comunidade discute os assuntos, e esse projeto é realmente feito com muita rapidez. Essa regularização fundiária, ela é tão necessária e ela é feita com tanta precisão que nós já fizemos, o consórcio já fez mais de 3.000, né, títulos. E é tão importante para o governador que ele faz questão, às vezes, de vir pessoalmente para a entrega desses títulos.
Prefeito, e esse projeto, essa proposta, ela se aplica apenas ao município de Barreiras? Não, já tem, nosso conselho, ele são 23 municípios, metade desses 23, mais de 10 municípios, já tem esse projeto funcionando. Só que Barreiras começou agora, hoje foi primeiro pontapé inicial para que a gente possa trazer também para essa cidade tão pujante, para essa cidade que precisa também dos pequenos, e que isso é uma demonstração aí de carinho do nosso prefeito Otoniel, do nosso secretário Neto, né, para com os pequenos. Nós acreditamos que investir no pequeno é garantir melhoria de vida para a sociedade em comum. E qual a expectativa do Concige com a realização dessa primeira audiência pública? Muito boa. Hoje nós vimos aqui engajamento, né, da sociedade, nós presenciamos a presença aqui de 5 vereadores que estiveram por aqui. Isso é prova de que a Câmara também vai ser parceira nesse projeto. E você sabe que a soma, né, das forças dá pujança no projeto. Então acreditamos que vamos fazer um bom trabalho em Barreiras. O nosso consórcio, o Concide, está de pé e às ordens para Barreiras, para o pequeno e para a agricultura familiar. Obrigado, prefeito, pela sua participação. Pois é, uma boa notícia para a população da zona rural, principalmente para os produtores rurais que vão poder regularizar, né, os seus alimentos e poder fornecer para as prefeituras dos municípios para a merenda escolar. Flávio, a gente volta aos estúdios. UNEB, a Universidade Estadual do Oeste da Bahia, e quem traz mais detalhes para a gente sobre essa feira é a repórter Luana Borba. Olá para você que acompanha a programação da Rede Câmara. Estamos aqui na Universidade do Estado da Bahia para falar sobre o FAISCA, que é a Feira Acadêmica de Inclusão Socioprodutiva, Cultural e Artística aqui da universidade, que vai ser realizada no dia 19, agora na próxima sexta-feira. Para saber mais a respeito da feira, de como vai acontecer, eu converso agora com o Reginaldo Cerqueira, que é professor aqui do curso de Engenharia Agronômica da UNEB e também coordenador da feira. Professor Reginaldo, fala para a gente o que é a feira FAISCA. Então, a FAISCA é uma feira acadêmica desenvolvida aqui pela UNEB em Barreiras. Nós estamos agora na 3ª edição e, como toda feira, ela traz uma diversidade de serviços, desde mostra de cursos, serviços de saúde, odontológico, veterinários, também recreação, outros serviços que nós temos aqui, que são desenvolvidos a partir de projetos de extensão pelos professores e pelos estudantes, né? E também em parceria com alguns parceiros externos que a gente não tem o serviço, então a gente convida, né, a vir fazer parte dessa feira para poder atender a população de uma forma em geral. É a 3ª edição da feira. O que tem de novidade aí para esse ano? Então, essa é a 3ª e a novidade esse ano é que a feira ela coincidiu, né, a data com as festas juninas e também com os Jogos da Copa. Então, sexta-feira teremos, além, né, de todas essas atividades que envolvem a feira, né, as atividades acadêmicas, mas também teremos atividades como a transmissão, a exibição do jogo da Copa do Mundo, né, da seleção brasileira, e também forró. Então nós teremos forró antes do jogo da Copa e forró depois do jogo da Copa. Pelo que eu entendi, então é uma programação extensa aí durante todo o dia, não é isso, professor? Durante todo o dia, a partir das 8 da manhã, já estaremos aqui a postos com todos esses serviços, um leque de serviços que a gente está disponibilizando gratuitamente para a população de Barreiras e região. E iremos à noite com a atividade cultural, né, em que a gente terá, a partir das 19 horas, o forró chique, né? O trio de forró chique, aí depois a exibição do jogo da Copa do Mundo e depois a gente retorna com a banda Milho Cru, né? Para fazer um forró e mais tarde encerraremos com o DJ Rian Andrade. A gente convida todos vocês
as atividades são gratuitas, a gente está exatamente fazendo essa integração entre a universidade e a comunidade, né, em geral, exatamente para atender com todas essas atividades que temos. E é tudo gratuito, todos estão convidados, serão bem recebidos aqui. Muito obrigado, Luana Borba. Portanto, prestigie a terceira Faísca, essa feira que é muito importante aí para os jovens e para toda a comunidade, principalmente a comunidade acadêmica. E agora aqui no estúdio vamos receber a doutora Poliana Esfosa. Ela é biomédica especialista em harmonização facial. Aliás, é um procedimento cada dia mais buscado por homens e mulheres que querem melhorar a sua aparência. Doutora, de fato, esse é um procedimento cada dia mais buscado e é o procedimento mais buscado na clínica. Seja muito bem-vinda ao Câmara Agora. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Muito obrigada. É um procedimento, cada dia mais as pessoas procuram. Por quê? Antigamente, as pessoas esperavam ter certo grau de envelhecimento e recorriam à cirurgia plástica. Hoje, não. Né? Hoje, temos a harmonização facial, que são procedimentos muito menos invasivos, muito mais acessível, né, e abrange um público muito vasto. Né? A cirurgia plástica, ela abrange um público mais maduro. Já a harmonização facial, não. Ela abrange um público mais jovem, né? Desde 20, 25 anos, que quer fazer um botox preventivo, a uma pessoa mais madura. Então, eu acho que esses são os fatores que fazem as pessoas buscarem a harmonização facial. O que explica esse crescimento crescente, doutora? Esse crescimento... Todo mundo quer estar bem, né? Todo mundo quer estar... Hoje, as redes sociais, as pessoas... A gente está se vendo o tempo todo, as selfies, os vídeos, as redes sociais. Eu acho que os artistas também acabam influenciando. Então, eu acho que tudo isso tem aumentado a procura pelos procedimentos. Nos últimos anos, a percepção de beleza mudou? Mudou, e como? Antigamente, a harmonização facial era para dar volume, né? Para dar volume, ou até transformações. As pessoas procuravam ficar parecido com alguém, ou aumentar a mandíbula, ou aumentar o queixo, ou aumentar bastante o lábio. Teve um momento que o volume do lábio era, né? Hoje não. Hoje as pessoas estão procurando mais um gerenciamento do envelhecimento, uma coisa mais natural. São resultados mais naturais, né? Mais naturais, sim. Então, uma época era mais volume, hoje não. Agora, doutora, o que é desarmonização facial? A gente está falando de harmonização, eu queria saber agora da senhora o que é desarmonização facial e como fazer. Eu discordo com a expressão desarmonização facial. Por quê? Quando a gente fala desarmonização facial, parece que a pessoa não está mais fazendo o procedimento, abandonou, ela está natural, e não é verdade. Né? Se você vê a maioria desses artistas ou até pessoas comuns, elas não desistem, elas não retiram tudo. Elas vão ali e retiram um pouco de... Eu diria assim, a expressão correta seria a retirada do excesso. Tá? Porque elas gerenciam, elas vão continuar fazendo a harmonização facial. Né? Quem quer aparentar, estar melhor, ou quem vive da própria imagem, ele vai ter que continuar, não tem outro procedimento. É a harmonização facial de um outro modo. Então, a harmonização facial vão continuar sendo feita de um outro modo. Então, não existe uma desarmonização, existe uma retirada do excesso. Quais são os principais erros cometidos pelas pessoas quando procuram esse procedimento, doutora? O excesso. O excesso. Outro fator é quando as pessoas chegam com a foto de um artista. Eu quero ficar igual fulano, né? Hoje, que eu percebi, agora com o GTP, né, o site GTP, as pessoas modificam o rosto, chegam na clínica... E querem que fique igual. Eu digo, vai ser impossível. Então, assim, eu acho que o profissional tem que ter critério e saber dosar e quebrar essas falsas expectativas, porque depois o paciente vai ficar insatisfeito e vai voltar para retirar o produto. O acúmulo, né? É o acúmulo de produto no rosto. Como é feita essa avaliação para corrigir, doutora? A avaliação é feita, primeiro ouvindo quando o paciente vem, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe o que está incomodando, né? Então, o importante é ouvir o paciente, depois é analisado, é feita uma consulta,
né, que vai analisar a simetria, as proporções, onde são os pontos que estão exagerados. É usado uma enzima que se chama a hialurondase, né, que vem aplicada, que ela pode diminuir ou retirar completamente o produto, né, para dar mais suavizar, né, os traços do rosto. E questão de poucas horas é injetado esse produto, ele degrada, é uma enzima que degrada o ácido hialurônico, e em poucas horas o produto pode ser retirado, como eu falei, totalmente ou parcialmente. Boca e nariz são os mais... as pessoas procuram mais para fazer modificação na boca e no nariz? São as partes do corpo que as pessoas mais querem modificar, doutora? Depende muito depende da faixa etária, depende do sexo, né? O masculino, o feminino. Todo mundo quer ter uma boca perfeita, um nariz perfeito, bem afinado, né? Exato. Assim, as pessoas mais maduras querem se livrar das rugas, né? Unânime, tem uma coisa que é unânime em todos, assim, desde do sexo masculino, feminino, ou a pessoa mais madura, é o Botox. Botox é o primeiro, tá? Depois, na questão do sexo masculino, são mandíbula, queixo, porque dá um ar mais masculino Sim. ao homem, né? Mais autoridade. Já as mulheres são boca, nariz, e às vezes quando tem um queixinho retraído, um pouquinho de queixo também. Agora, doutora, eu queria que a senhora falasse para a gente quais são os principais cuidados que o paciente deve ter na hora de procurar um profissional para fazer esse procedimento, que a gente já vê relatos nas redes sociais, principalmente de pacientes que tiveram resultados horríveis e vieram para a rede social denunciar. Às vezes é muito peculiar, né? E é muito urgente essa situação. Precisa ter muito cuidado, né? Eu acho que quem está pensando em fazer qualquer procedimento estético, o fator mais importante é pesquisar o profissional. É o primeiro de tudo, né? A primeira coisa é saber se o profissional tem a formação que ele diz ter, se ele é registrado no conselho, no meu caso de biomedicina. Com o meu nome, a pessoa pode entrar no conselho, né, dar uma olhada e ver se eu estou lá registrada. Com o dentista, a mesma coisa com o médico. Então, a primeira coisa é saber se o profissional tem a formação, tá? A segunda é saber a questão da clínica, se ela tem autorização da vigilância sanitária, observar as condições de higiene. E uma coisa que a gente tem visto bastante, que custou até vidas de pacientes, as pessoas buscarem na rede social por uma questão, pela estética da clínica, né? Uma clínica de luxo, de alto padrão, e vimos relatos, mais de um, de pessoas que perderam a vida, que foram nessas clínicas, que eram clínicas de alto padrão, mas não tinham o essencial, que era o profissional habilitado, né? Suposto profissional. Então, assim, o principal não tinha formação. Então, as pessoas pagaram com a vida. Outras coisas que as pessoas observam é o número de seguidor. Isso também não vai trazer credibilidade. É bom procurar fazer uma pesquisa. Referência, né? Referência, exato. Indicação também. É uma coisa muito importante. Qual o conselho que a senhora daria para quem quer fazer essa harmonização facial, que está acompanhando agora a nossa programação pela Rede Câmara? Procurar um profissional que respeite a naturalidade, os seus traços, o seu grau de envelhecimento e que faça um gerenciamento, né, gradual da beleza da pessoa, né, do grau de envelhecimento. Então, tem que ser feito tudo com muita calma, uma boa consulta, né, antes de tudo, depois de escolher o profissional, uma boa consulta, né, fazer um planejamento, ir para casa, repensar. Não é porque você está ali, chegou e querer fazer tudo de uma vez só. Né? Eu acho que cautela. Cautela seria a palavra justa. Só um detalhe, doutora. Em caso dessa harmonização, ela é permanente ou é possível a pessoa depois... não ficou aí muito satisfeito. É possível fazer essas alterações ou é um processo um pouco mais complicado? Olha, hoje sim, consegue retirar esses produtos, como eu lhe falei, tem a enzima hialurondase, que ela degrada, né, o ácido hialurônico, à época não. Né? Quando o Gretchen fez no início e ficou tão deformado, e outros artistas, eram produtos definitivos. Agora, você imagina, você colocar um produto definitivo e você envelhecer com esse produto no rosto. Então, naturalmente, sem produto nenhum, a gente tem queda da face, né? A gente perde a elasticidade da pele, que é o colágeno, a gente tem esvaziamento de coxinha de gordura, que criam sombra na face, a gente tem reabsorção óssea, a gente tem a frouxidão do músculo.
Imagine tudo isso despencando com um produto que é definitivo. Então, o produto que botou uma época, quando você era mais jovem aqui, ele vai descer, vai estar aqui. Isso que causa deformidade. Então, é um produto que não se usa mais. Graças a Deus, há muitos anos A medicina tem evoluído muito, né, doutora? Bastante. E hoje tem o ácido hialurônico, que é reversível, caso o paciente não decida mudar, ou exagerou, pesou a mão, não respeitou o prazo ali do retoque e quer refazer, é muito simples. No consultório, no mesmo dia, a gente consegue estar retirando o produto. Doutora, muito obrigado pela Obrigada sua presença. Tenha uma boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo ao nossa Rede Câmara. Obrigada, Flávio. Foi um prazer. Tá aí, portanto, se você quer fazer um procedimento, né, estético, como harmonização facial, é sempre importante procurar um profissional capacitado e gabaritado que tenha boas referências. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais notícias aqui no Câmara Agora. Não saia daí. O Joaquim tá perturbando o Lucas de novo. Corre lá, filma isso. Que sinistro, Rafa. Até você? É o quê, véi? Ele não tá fazendo nada demais. Você acha mesmo que compartilhar essas coisas não é apoiar o bullying? Vai cair nessa bizarrice de bom moço, Rafa? Logo você, um cara cheio de atitude? Aí sim, o cara é brother. Peraí, Joaquim, deixa o Lucas em paz. Quando não existe plateia, não existe bullying. Seja brother. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Estamos de volta com o Câmara Agora, aqui pela sua Rede Câmara, e nós vamos agora falar de uma tribuna popular muito importante que aconteceu essa semana na Câmara Municipal de Barreiras e foi um espaço de debate e de conscientização sobre a violência contra os idosos. A gente confere agora a reportagem com mais detalhes sobre a tribuna popular. O plenário da Câmara Municipal se transformou em um espaço de denúncia e conscientização sobre um problema que muitas vezes acontece silenciosamente dentro de casa. A tribuna popular reuniu autoridades e a comunidade para discutir o aumento alarmante dos casos de violência contra a pessoa idosa na nossa região e cobrar ações imediatas de proteção. Primeiro, a importância é abrir as portas dessa casa e trazer o público para esse entendimento.
porque quem honra, quem cuida dos seus idosos, valoriza suas raízes. E esse papel aqui nosso é de construir políticas públicas, trazendo acolhimento, né, reconhecimento, inclusive esses programas que estão inativos, trazer esse entendimento para que o Poder Executivo venha conduzir e trazer para nós a continuidade dessa Idade Viva e de outros programas sociais tão importantes que fazem a diferença na vida desses idosos. Durante a sessão, a vereadora Carmélia da Mata destacou que a negligência e o abuso financeiro são as agressões mais recorrentes registradas pelos canais de denúncias. O canal de denúncia não é suficiente, é preciso que tenhamos a estrutura para atender os idosos de uma maneira geral, de uma forma geral, até porque os senhores observem que os idosos em Barreiras eles estão totalmente desassistidos. O etarismo é muito forte aqui, né? Parece que as pessoas esquecem da sua história, que nós estamos aqui. Se nós existimos hoje é porque lá no passado nós tivemos e nós temos a história com os nossos pais, que são os nossos idosos e os demais idosos. Então nós precisamos valorizar, dignificar a vida do idoso, respeitar o idoso, ter zelo e carinho pelos idosos. O que nós queremos é exatamente o que aconteceu aqui hoje, palestras, conscientização, chamar as famílias para mais perto dos seus idosos, para terem mais cuidados, para tentarmos combater a violência, né, que existe contra os idosos. A recuperação de um idoso agredido ou negligenciado vai muito além dos cuidados básicos e exige um trabalho intenso de reabilitação física e cognitiva. A fonoaudióloga Maria de Fátima alerta que o isolamento e o trauma afetam diretamente a comunicação e o desenvolvimento da autonomia na terceira idade, exigindo terapias integradas para devolver a dignidade a essas vítimas. O idoso, quando ele começa a perder as suas habilidades sensoriais, ele começa também a perder o contato com as pessoas. Esse cuidado que as pessoas precisam ter da comunicação, de ouvir, de entender, de compreender esse idoso é necessário porque ele precisa estar inserido na sociedade, ele precisa estar inserido dentro da sua própria casa. E às vezes a gente observa que a criança, o idoso, eles têm uma dificuldade de falar aquilo que eles sentem. Então é preciso procurar, é preciso questionar, é preciso que você esteja atento às necessidades que ele tem. Então quando você olha para um idoso, você tem que olhar para ele como um ser humano que tem necessidades de habilidades essenciais. A violência contra a terceira idade também deixa marcas profundas na saúde física e mental, acelerando o declínio cognitivo e agravando doenças crônicas. O acompanhamento médico contínuo e preventivo surge como uma ferramenta essencial para identificar precocemente os sinais silenciosos de maus tratos no ambiente doméstico. Nós temos casos que a deficiência auditiva, e isso em estudos randomizados a gente observa, já está sendo descrito desde 2020, que perdas auditivas provocam demência, provocam Alzheimer, doenças da mente. E não é só o fato do paciente, do indivíduo, do idoso esteja fora da sociedade, ele também começa a perder as suas habilidades cognitivas. Então nós precisamos sim dar esse cuidado, dar essa atenção, dar essa capacidade de organização, de pensamento. A tribuna popular terminou com encaminhamento claro: a urgência de integrar a política, a saúde e o acolhimento em uma força-tarefa permanente. O debate acende o alerta de que a proteção à terceira idade não é apenas uma obrigação legal, mas um dever humanitário de toda a sociedade, garantir um envelhecimento digno e respeitar a nossa própria história. Muito importante essa tribuna popular e, inclusive, reflete a preocupação que a Câmara Municipal de Barreiras tem também com os nossos idosos. Parabéns a todos os vereadores e, em especial, a mesa diretora desta casa. E olha só, nós sabemos que dores nos ombros, tornozelos e joelhos impactam diretamente na qualidade de vida
das pessoas. E a fisioterapia contribui diretamente para a qualidade de vida e a recuperação de lesões. O repórter Jordan Araújo conversa agora com o fisioterapeuta que vai falar sobre esse assunto, o Alessandro Pedrosa, que vai trazer mais detalhes sobre a importância da fisioterapia na recuperação de lesões. Jordan. Doutor, dores nos joelhos, tornozelos, colunas, são dores que impactam diretamente na rotina, na qualidade de vida das pessoas, né? Como essas doenças podem ser tratadas ou diagnosticadas no dia a dia? Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que estar em mente é o paciente, normalmente eles procuram primeiro o ortopedista, né? O médico da área, e eles vão fazer a parte da avaliação, pedir alguns exames complementares, e aí, posteriormente, passa para a gente para a parte da fisioterapia. Qual é o papel da fisioterapia? Para restabelecer essa amplitude de movimento que esse paciente provavelmente vai perder, devido a alguma lesão em joelho, tornozelo, coluna, qualquer outra área, né? E a gente restabelecer essa amplitude de movimento e voltar esse paciente à sua atividade de vida diária o mais rápido possível. Muitas pessoas, elas tentam conviver com o incômodo, né? Quando é o momento exato em que uma pessoa deve procurar um fisioterapeuta após sofrer algum tipo de lesão? Então, normalmente, a pessoa só procura a fisioterapia quando a dor realmente, ou o próprio médico ortopedista, quando a dor realmente está incomodando. E quando essa dor tira esse indivíduo do ambiente de trabalho, tira ele de alguma atividade física que ele esteja fazendo, e aí sim eles vão começar a procurar ajuda ao profissional correto. Primeiro o ortopedista, para depois nós fisioterapeutas. Doutor Alessandro, se o paciente iniciar o tratamento de forma precoce, logo no começo dos sintomas, é possível evitar sequelas mais graves ou até mesmo a necessidade de uma cirurgia? Sim. A fisioterapia, primeira objetivo que nós temos é a cicatrização do tecido que foi lesionado, seja osso, seja músculo, seja outra parte moles. Então, recebendo esse paciente, a gente vai tentar melhorar o possível, fazer essa cicatrização o mais rápido possível acontecer, para que a gente volte, retornar esse paciente às suas atividades normais. E para quem já precisou passar por um procedimento cirúrgico, qual é a real importância de realizar a fisioterapia pós-operatória para o retorno seguro às atividades diárias? Então, pós-cirurgia, a gente também tem que fazer essa avaliação muito minuciosa, o que foi feito, se foi colocado alguma placa, se foi colocado algum parafuso, porque vai limitar um pouquinho o movimento desse paciente. Então, vendo os exames de imagem, que nós também temos como observar isso, vamos restabelecer o mais rápido possível essa amplitude de movimento e ganho de confiança desse indivíduo naquela articulação, que esse é um dos principais também objetivos que a gente chama de propriocepção. Que orientações práticas e cuidados o senhor deixa para quem convive com dores ou deseja prevenir novas lesões durante ou após o processo de reabilitação? Então, essas dores crônicas, né, pessoas que já convivem com dores há bastante tempo, a gente sempre fala para o paciente, o corpo nosso foi feito para movimentar. Então, se ficar parado, muito sedentário, essas dores podem estar aumentando cada vez mais. Então, o que a gente está orientando? O que a gente orienta normalmente ao paciente? Se cuidar, tá? Aquela região que já sofre dores há bastante tempo, tem como a gente diminuir essa dor se movimentando. É óbvio que precisa de um repouso inicialmente, mas com atividade física orientada, essa região já vai referir menos dores no futuro muito próximo. Obrigado, doutor. Então, para você que está nos assistindo, qualquer sinal de dor, procure a ajuda de um especialista. É isso mesmo, Jordan. Muito obrigado também, doutor Alessandro Pedrosa, ele que é fisioterapeuta. Agora, 12h34. Agradecemos a você pelo carinho da audiência. Estaremos de volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no Bom Dia Barreiras. Tenham todos uma excelente tarde.